nosso sempre prefeito, nosso candidato a presidente, Fernando Haddad, José Guimarães, que é líder da oposição, da minoria na Câmara dos Deputados, a TVPT, agradecer muito, né, todo mundo, e quem quiser compartilhar é só nos procurar, pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp aí, 975814398, que o pessoal orienta como é que faz para compartilhar. Agradecer muito ao 247, ao DCM, que sempre também entram aqui e reproduzem essa nossa conversa. Hoje uma conversa muito especial. Tenho junto aqui 3 grandes companheiros. A gente vai conversar um pouco sobre o impacto da pandemia, da Covid-19, sobre a saúde mental, né? Muitas pessoas preocupadas, o sofrimento, né, aumentando muito. A gente vai, daqui a pouco começa a conversar aqui. Nós vamos ter aqui, né, para participar dessa conversa, a Lumena. Lumena é uma grande militante, gestora, professora universitária do campo aí da saúde mental. Acompanhou e acompanha sempre todo o debate da saúde mental no nosso país, experiência de gestão municipal, experiência no governo federal, dos governos Lula e Dilma, experiência aqui na gestão do Haddad, ela que coordenava aí o de braços abertos pela área da saúde aí na gestão do Haddad, professora hoje da Unifesp, uma grande companheira, muito bom estar aqui. Vamos ter aqui o Léo Pinho, que ele é presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos e presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme, a grande entidade que reúne aí ativistas, profissionais da área da saúde, gestores, muita gente que trabalha na rede de atenção psicossocial Brasil afora. Manda um abraço para a professora Ana Pita, viu, Léo? E falando da Ana Pita, falando da Bahia, nós temos aqui o Jorge Sola, nosso deputado federal, foi secretário estadual de saúde da Bahia com o governo Jacques Wagner, implementou aí a rede de atenção psicossocial todo o estado da Bahia, nossa grande liderança lá na Câmara dos Deputados, na defesa da saúde, seguridade social e família, grande parceiro, grande amigo. Eu estava falando para o Sol que eu estou com saudade dele, porque a gente não está podendo se encontrar fisicamente. Estou com saudade da Lumena, do Léo Pinho também. Mas eu me acostumei a ficar mais de uma semana sem se encontrar. O Sol a gente está se encontrando toda semana lá em Brasília, agora na Câmara dos Deputados, estamos há um tempo aqui sem poder estar juntos. Agradecer mais uma vez todo mundo, agradecer vocês que estão participando junto conosco. Saudar aqui a vitória do povo chileno, o plebiscito ontem, uma vitória esmagadora do povo exigindo a nova Constituição e dizendo que a nova Constituição para construir essa nova Constituição, tem que construir como se fosse a nossa Assembleia Nacional Constituinte, nosso Congresso Constituinte. Eu vou casar aí esse tema da vitória do povo do Chile com o debate da saúde mental aqui, fazer uma pergunta inicial, assim, os companheiros para se apresentarem, já rapidamente responder isso, depois a gente vai fazer uma pergunta mais sobre a Covid. Esse debate que vai ter da nova Constituição do Chile, se vocês acham que nesse momento da pandemia escancarou a importância dos nacionais públicos, se cria um clima para que o Chile também seja tão ousado como o Brasil foi em 88, em construir a ideia da saúde como direito, dever do Estado, construir a nossa proposta da Constituição, e juntando nisso, o quanto que vocês acham que o SUS e a saúde mental no SUS seja uma das grandes marcas simbólicas, né, do como que o SUS, além de ser um esforço de levar saúde para quem não tinha e para quem não tem ainda, seja um esforço de também cuidar de forma diferente da saúde, né? O quanto que a reforma psiquiátrica, a saúde mental, o desmonte dos manicômios, a construção de uma rede de atenção substitutiva mais próximo das pessoas, quanto vocês acham que isso foi decisivo para a construção do SUS e o quanto que isso pode inspirar o nosso povo chileno. Então, passar a bola aqui para a Lumena,
Lumena, essa aqui é a primeira de apresentação, rapidinho aí. Lumena, Léo Pinho, depois Sola. A gente vai rodando aqui. Obrigada, Padilha, por essa oportunidade. É muito bom conversar tão bem acompanhada, né? Pelo Léo Pinho, pelo Sola, que são companheiros muito queridos aí na luta. E dizer, Padilha, que queria começar primeiro reforçando a importância de você continuar aprofundando o debate da saúde mental, no momento em que estão querendo calar a sua voz nessa área, né? Acho que o seu posicionamento continua forte, claro, na defesa da vida, na defesa de uma saúde mental em liberdade. Então, a gente tem certeza que eles não vão conseguir te calar, e a gente está junto nesse processo de garantir não só a defesa da democracia, mas também a defesa, né, de você poder continuar sendo a liderança que você é, enfim. E acho que isso combina muito com a discussão que você coloca inicialmente, que é da Constituição chilena. Eu vou só rapidamente comentar que eu acho que ela nos coloca duas questões importantes. A primeira é a força das ruas. A gente não pode deixar de se mobilizar, de estar na rua, de exigir direitos, de denunciar, enfim, a quebra destes. E depois, ao colocar a Constituição no centro, acho que ela convida a todos nós brasileiros a podermos também nos posicionarmos com relação à nossa Constituição. Uma Constituição que defendeu direitos, que construiu um sistema público de saúde, e tudo isso hoje vem sendo muito ameaçado. Eu acho que nós temos aí um desafio grande, que é recolocar a discussão de direitos, recolocar com a sociedade, para ter um sistema universal não dá para ser desfinanciado, recolocar com a sociedade algumas questões que a gente conseguiu escrever na Constituição, mas que continuam sem garantia. Então, acho que é hora da gente mirarmos o povo chileno e fazermos um grande movimento de defesa do que nós já temos na Constituição, mas não temos na prática. Acho que são duas questões que os chilenos nos convidam a conversar. Muito bom, Lumena. E eu quero agradecer, viu, a Lumena citando aqui. Esse é um debate, eu acho que vai aparecer também nessa conversa de hoje, né? Mas uma ação absurda aí que conselheiros do Conselho Regional de Medicina têm tentado, não me calar, né? Mas ao tentar me calar, ao tentar me impedir de usar a frase loucura não se prende, loucura não se tortura, então calar outros médicos e médicas como o Sola e outros profissionais de saúde, criar um ambiente para censura os demais profissionais de saúde. Então, quero agradecer, viu, Lumena? Todo esse momento tem sido feito e aproveitar para agradecer, porque saiu hoje aqui saiu hoje no jornal aqui em São Paulo, na Folha de São Paulo, um manifesto aí feito por várias pessoas do campo da saúde, gestores da luta democrática, artistas, em defesa da luta antimanicomial, em defesa do direito da opinião, rebatendo qualquer tentativa de censura pelo Conselho, por membros aí, conselheiros do Conselho Regional de Medicina. Então, quero agradecer, viu, Lumena, e passar a bola aqui para o Léo Pinho, para esse comentário inicial, Léo, assim, se apresentar aí um pouco esse comentário inicial, você acha, né, celebrando a vitória do povo no Chile, o que isso pode significar de defesa da ideia da saúde como direito, o dever do Estado no Chile, e o que isso teve de importância para o debate da saúde mental aqui no Brasil, e o quanto que a saúde mental, a reforma psiquiátrica, teve papel decisivo na construção do SUS também. Né? Obrigado, Padilha. Bom dia, Jorge Sola, Lumena Furtado. É muito prazer, enfim, muita alegria de estar aqui com vocês, todos que estão nos ouvindo, que estão vendo a nossa live. Não, Padilha, eu acho que a nossa região, a América Latina, começa a soprar ventos democráticos. Nós tivemos agora, recentemente, a vitória na Bolívia. É uma vitória que deixa o secretário-geral da OEA em maus lençóis, numa situação muito difícil, porque validou o golpismo. E é bom lembrar que esse secretário-geral da OEA foi o que interviu também, recentemente, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, a gente teve lá. E agora, né, ontem, o Chile, mostrando que a mobilização social, popular e comunitária, ela sempre vence quando ela consegue canalizar sua energia para lutas e para conquistas sociais e políticas. E agora a derrota da Constituição, manchada de tortura e sangue dos chilenos, ganhou a ideia de uma nova Constituição. Agora começa um novo desafio. E o Chile tem, entre outras coisas, que conseguir escrever na sua Constituição a criação de um sistema único de saúde para o povo chileno, precisa garantir na sua Constituição
que o tratamento, o cuidado é em liberdade, e é esses os desafios, né, entre outros, na esfera econômica, na esfera social, porque a Constituição chilena é draconiana, mas é um grande passo, e a gente está torcendo, a Abrasma, inclusive, nós estamos entrando em contato com os militantes da luta antimanicomial do Chile, estamos pensando, inclusive, em ir para lá, dialogar e afirmar que a Constituição do Chile, essa nova Constituição, precisa afirmar um sistema único de saúde para o povo chileno. Muito bom, Léo, muito bom, muito bom. Sola, você que gestor, secretário municipal de saúde, implementou o SUS em Vitória da Conquista, interior da Bahia, depois toda a luta, acompanhou a luta inicial da implementação do SUS na cidade de Salvador, depois toda a luta como secretário estadual de saúde, né? Fez parte da equipe do Ministério da Saúde no começo do governo do presidente Lula, com o ministro Humberto. Todo o debate, né, da rede de atenção psicossocial ficava na Secretaria de Atenção à Saúde, a secretaria que você comandava no Ministério da Saúde. Quando você começou aquela gestão ali no Humberto, 80% dos recursos eram destinados a hospitais psiquiátricos isolados, só 20% destinados aos serviços que a gente chama de base comunitária. Você começou essa mudança, né? Você começou um conjunto de programas fundamentais do Ministério da Saúde, ampliação da rede CAPS, o De Volta para Casa, né? Muita gente não sabe que foi na sua gestão ali no Ministério que teria atenção à saúde, e depois como secretário estadual de saúde da Bahia, montou toda essa rede na Bahia, o quanto que a saúde mental, essa reforma psiquiátrica, todo esse debate, Sola, tem sido decisivo para a afirmação do SUS, e no diálogo dos nossos colegas e irmãos chilenos aí pode ser decisivo na afirmação do direito à saúde no Chile aí, após o plebiscito de ontem. Bom, Padilha, saudar a todos e todas que estão nos acompanhando, agradecer o convite, a oportunidade, mesmo que virtualmente, para a gente estar interagindo aqui com você, Lumena, Léo Pinho, agradecer esse momento tão difícil, nesses momentos de pandemia, né? Depois a gente pode até dialogar mais sobre isso, Padilha, mas eu tenho brincado com nossos colegas do Sul e Sudeste, eu digo assim, se paulista que só dá um beijo está sofrendo, imagine baiano que dá dois, abraça, beija, aperta. É um sofrimento, é um distanciamento que tem implicações, com certeza, sobre o nosso modo de viver, de interagir, de conviver com as pessoas. Eu mesmo, até agora, depois de tantos meses, ainda fico constrangido quando eu encontro determinadas pessoas que a gente gostaria de estar muito próximo, né, dialogando, se abraçando, e tudo isso afeta, né, as condições de existência e tem repercussões também à saúde mental e ao nosso modo de vida. Você comentou aí sobre o Chile, eu quero aproveitar para lembrar que a vitória foi uma vitória com V maiúsculo. E espero, como o Léo aí, que esses ventos que estão soprando na costa do Pacífico venham para o lado de cá, né, e penetre aí no continente, alcançando bem o nosso país. Inclusive, a vitória deles é muito destacar, é provar que a Constituinte vai ser exclusiva, melhor até do que foi a nossa de 88, né? E metade dos constituintes serão mulheres, Lumena. Metade dos parlamentares eleitos exclusivamente para escrever a nova Constituição serão mulheres. Então, é uma vitória maiúscula, vitória gigantesca que aconteceu no Chile nesse final de semana. Tem mesmo muito para comemorar e quem a gente puder ajudar, né, na formulação das políticas de saúde que irão nortear a nova Constituição, nós vamos contribuir, né? E você comentou aí, eu tive a oportunidade de ser secretário nas 3 esferas de governo, comecei lá em Vitória da Conquista, ajudando os primórdios da reorganização da rede de saúde mental. No Ministério, no primeiro governo do presidente Lula, com Humberto Costa de ministro, a gente conseguiu criar o De Volta para Casa e mudar radicalmente as bases de financiamento, dando repercussões importantíssimas na constituição da rede, né, de cuidados à saúde mental, na redução da política anterior e na grande virada. Eu digo que o que a gente fez na saúde mental desse país não pode ser menosprezado, não, Padilha. Foi uma verdadeira revolução. Se a gente fez muito na saúde em geral, se o SUS é uma conquista extraordinária, na saúde mental nem se fala, né?
Quando eu cheguei em Conquista para ser secretário de saúde do município, tinha um hospital psiquiátrico lá, que eu encontrei pacientes que estavam lá 10 anos, 12 anos, 13 anos. Não é absurdo dizer que era uma sentença de prisão perpétua, o que a maioria dos pacientes tinha em nosso país na saúde mental. Por isso eu quero encerrar minha primeira intervenção, Padilha, registrando aqui o nosso repúdio à perseguição que você vem sofrendo pelo CRM. Nós precisamos denunciar esse absurdo autoritário, porque o que eles querem é permitir que a política de saúde mental, que foi construída com sucesso a duras penas no Brasil pelo SUS, seja retrocedida ao passado. Isso a gente não pode permitir. Fizemos uma nota da bancada do PT, de deputados federais. Não é só solidariedade e apoio, não. Nós temos que manifestar a nossa participação direta de toda a sociedade em repudiar o Conselho Regional de Medicina por esse arrobo autoritário e defender a política de saúde mental e a grande vitória que foi a mudança dessa política do Sistema Único de Saúde. Muito bom, Sola. Eu vou começar aqui com uma pergunta, vou acrescentar, porque tem uma grande companheira, Sandra Fagundes, muita gente que conhece, mandou uma pergunta aqui que eu acho que vou rechear com a pergunta dela o que a gente ia ser a nossa pergunta inicial, tentando linkar esse impacto da pandemia, saúde mental. A Sandra fala o seguinte, do vírus, nem todos serão contagiados, mas todos terão alguma inquietação afetiva, sofrimento, psíquica. O que vocês acham? Eu queria acrescentar, que essa inquietação vem do medo, do medo do receio em relação ao vírus, do luto de pessoas que se foram, e que a gente nem pôde velar direito esse luto, do distanciamento físico, dessa coisa da gente ter que se comunicar quando pode se comunicar, quando tem condições de se comunicar através da internet, e também da situação de renda, da perda de trabalho, da piora da renda. Vários estudos já mostram essa relação. Então, qual que vocês acham que é o panorama disso, e o que vocês acham que nesse momento o SUS, não só o SUS, mas as políticas públicas como um todo, deveríamos ter para aliviar esse sofrimento que pode ampliar muito na nossa sociedade nesse momento contra a pandemia? Lumena, vamos lá, Lumena, Léo e Sola. Bom dia, Sandra, bom saber que você está aí, Bom dia a todos que estão aqui ouvindo a Padilha. Eu queria começar, Padilha, dizendo tanto que é desafiador a gente estar conversando de saúde mental, no momento que o desconhecido atravessa várias questões, inclusive da ciência, de como lidar. Nós estamos, só da reunião da semana passada que a gente teve que adiar para hoje, mais de 4.000 pessoas morreram no Brasil. Nós tivemos até ontem 157.134 pessoas que morreram. Então, é um crime dos governos que não estão fazendo aquilo que deveriam fazer. Eu vi pedir uma analogia com um minuto de silêncio, se fosse um minuto de silêncio para cada pessoa que morreu, nós temos que ficar 109 dias calados, mais de 3 meses e meio. Então, é um absurdo o que está acontecendo, e acho que esse sofrimento grande que a pandemia traz tem tido um atravessamento muito importante da saúde mental. Vou pegar rapidamente 3 dimensões disso que a gente tem visto muito forte. A primeira é a questão do isolamento, do número de mortes, do não isolamento, esse aumento da ansiedade, da depressão, de ideias suicidas, do medo. E não é só uma impressão nossa. Teve uma pesquisa nos territórios da Rede Maré, estou coordenando uma pesquisa pela Unifesp em 16 territórios vulneráveis, e a pesquisa mostra um forte crescimento, um grande crescimento dessa sensação, de um sofrimento psíquico, emocional bastante importante. A gente tem conversado com a rede de CAPS, pessoas que nunca nem tinham sabido que existia um CAPS, estão indo buscar ajuda. As UBS têm sido um lugar muito importante de tentar fazer um certo cuidado para essa população. De novo é o SUS fazendo a diferença, de novo é o SUS sendo um único lugar de suporte para essas pessoas que estão sofrendo tanto com isso. Esse agravamento, ele tem 2 questões com relação ao isolamento que acho que são importantes da gente ver. Aquelas pessoas que gostariam de se isolar, não conseguem se isolar, porque continua sendo uma responsabilidade individual, absurdamente o isolamento,
Antes de chegar aqui, eu estava na Comissão de População de Rua do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo. Nada tem sido feito com consistência para garantir esse isolamento com qualidade. Então, continuo trabalhando ali perto de chamada Cracolândia, no centro de São Paulo. Essa segurança e esse medo aumenta porque cada vez eles têm menos apoio do poder público. Acabaram de passar um trator em cima de uma tenda de braços abertos que o Padilha abriu, né, na época o Padilha era secretário, foi aberto. Então, Padilha, como a sua fala não é só um discurso, é também uma ação, é por isso que te incomoda tanto a eles quando você fala, né? E isso faz a diferença. Então, quando o governo municipal vai lá e fecha um único ponto de água, esse sofrimento, essa ansiedade, ela aumenta muito nas pessoas que estão ali. Pessoas que trabalham conosco, militam conosco, que moram lá há muito tempo, hoje estão inseguras, não conseguem nem sair, às vezes, para o território, porque tem receio, porque estão sozinhas nesse processo de isolamento. Outra coisa que tem sido forte também aumentada a saúde mental é o aumento da violência. Nossa pesquisa tem mostrado, nosso trabalho com a rede tem mostrado, o aumento da violência contra a mulher e contra a criança. E isso gera, não é um medo irreal, não é um medo que vem assim, só de um receio de ficar em casa. Não, a pessoa está com o agressor agora 24 horas por dia dentro de casa. Isso tem sido uma coisa muito importante, porque essa é uma violência que traz um problema de saúde mental, não só para aquele momento da pandemia. São sequelas para o resto da vida. Então, tem sido um sofrimento muito importante na saúde mental também lidar com esse isolamento desta forma. Então, quem tem que se isolar, muitas vezes tem um aumento da violência, tem um aumento da fome, e quem não pode se isolar, tem insegurança, está tendo que se expor nesse momento da pandemia. A segunda dimensão, que mostra o quanto esse governo é genocida, né? Quanto esse governo, de fato, não está preocupado com a defesa da vida, e não é só o governo federal. Nós temos no município de São Paulo, como eu estava dizendo, um governo que fecha pontos de água, para dar um exemplo bem concreto, que faz desocupação com violência de pessoas que não têm para onde ir no momento da pandemia, né? É a questão da perda da renda. Tem sido esse, talvez, um dos maiores motivos de sofrimento mental na população. Essa pesquisa que a gente está fazendo mostrou que 90% das pessoas têm segurança alimentar nas comunidades ou domiciliadas, favelas, cortiços, enfim, ocupações ou situação de rua. 74% estão comendo menos do que precisariam e 9,8% estão passando fome. Então, quando a fome volta para o centro da agenda, é uma coisa que dá vontade da gente... A gente fica desesperado, né? A nossa saúde mental fica muito abalada. Imagina quem está vivendo isso no cotidiano. Então, a perda da renda e a perda do acesso ao alimento tem sido, talvez, motivo de maior angústia e ampliação de sofrimento mental. Nós temos no Brasil, pelo Data Favela, 17 milhões e meio de pessoas que moram em aglomerados urbanos vulneráveis. Ou seja, o contingente de pessoas que pode estar hoje, de fato, passando por fome, é uma questão que a gente não tem como lidar com ela sem ter clareza do tanto que ela está impactando a saúde mental das pessoas. Então, as questões de saúde mental não são questões apenas de inseguranças, porque a pessoa está sem ver as pessoas que gostam há muito tempo, que também é bastante importante, o luto, como o Padilha falou, que eu não posso fazer, a população indígena trouxe como que não poder estar junto com a pessoa que faleceu é para eles um sofrimento muito ampliado pela sua cultura, pela forma de ver o momento do luto, da perda, mas é também essa questão concreta da violência, da volta da fome, da falta de apoio dos governos para essas pessoas que estão aqui. E a última dimensão, para poder terminar, é a incompetência dos governos que nós temos hoje, que tem colocado as pessoas pelas fake news, pela forma de dizer que é uma gripezinha, que não tem problema, né? Criando certo, vou chamar assim, sentimento de invencibilidade. Né? Pessoas que acham que não precisam fazer nada para se proteger, e estão se expondo outras pessoas. Então, o pancadão voltaram os bares cheios na Vila Madalena, voltaram as pessoas andando, enfim, sem uma proteção, e aquelas pessoas que estão cansadas, como não foi feito o isolamento correto, como não foi feita a medida correta sanitária, pessoas que estão há 7 meses cansadas de ficar reclusas. Então, esse sentimento de uma informação que não ajuda, né, um jeito absurdo de lidar com a gestão das políticas públicas nesse momento, particularmente da saúde, tem trazido, então, esse outro jeito de sofrimento, que é uma ampliação do tempo de isolamento. Então, acho que é isso, a saúde mental tinha que ser uma prioridade, né, para começar a conversa na condição de políticas públicas, porque a gente tem aí também, né, se fosse outro foco, muita reinvenção acontecendo nas periferias, nos movimentos sociais, muitas coisas que estão fazendo a diferença, mas acho que essas 3 dimensões de descuido, né, de exercício da necropolítica, de não gestão qualificada das políticas públicas, têm ampliado muito o sofrimento mental das pessoas. Começar muito bom, Lumena. Eu queria, né, Léo, passar para você a oportunidade de você também responder a mesma pergunta e acrescentando isso,
puxando o fio aí, por isso que a Lumena falou, né? Na resistência da situação, e você que faz parte da Unisol, né? Que é uma entidade que mexe com debate sobre economia solidária, você preside hoje o Conselho Nacional de Direitos Humanos, preside a Associação Brasileira de Saúde Mental, são duas, né? O Conselho Nacional de Direitos Humanos, uma instituição do Estado brasileiro, e a Abrasme, uma associação aí da sociedade civil, que tem um diálogo muito forte com os movimentos, não só o movimento da luta antimanicomial, mas os movimentos aí de populações vulneráveis, como disse a Lumena, pessoal, trabalhadores de material reciclável. Esse quadro aí, né, que a Sandra apontou, assim, o quanto que a pandemia impacta na saúde mental, mas passa um pouco para a gente, como você tem visto em que medida essa luta de resistência, de solidariedade, de sobrevivência tem constituído aí tanto alívio no sofrimento como novos atores e novas formas de se organizar na comunidade aí. Acho que seria interessante a gente trazer esse tema aí que a Lumena estava puxando aí no final. Obrigado, Padilha. Não, então, só para iniciar também, acho que vários aspectos que a Lumena já colocou. O primeiro deles que eu queria tratar também é sobre a não priorização da saúde mental. Ou melhor, o que foi priorizado? Na verdade, é nesse sentido que eu queria entrar. Primeiro, qualquer gestão pública minimamente eficiente, minimamente cumprindo seu papel no Pacto Federativo, porque o SUS e o Sistema Único de Saúde, ele tem o Pacto Federativo como um dos seus nortes, né? Federal, estadual e municipal. O que a gente deveria esperar de uma coordenação, por exemplo, de saúde mental do Ministério da Saúde? Que no início da crise, inclusive quando já estavam os indícios dela se iniciar, fizesse uma reunião com os coordenadores estaduais de saúde mental do Brasil todo para traçar uma estratégia nacional, tanto para os equipamentos públicos de saúde mental, né, estratégias de planos de contingência em locais aonde há internação, por exemplo, e também, como isso que a Lumena falou, uma estratégia para atingir de forma mais geral a população, já que o isolamento social, a perda do emprego, da renda, causa sofrimento. O que fez a Coordenação Nacional de Saúde Mental? Nada. Não se reuniu, não cumpriu a sua função institucional prevista no Sistema Único de Saúde. Então, não fez. Agora, o que foi feito? Esse que é o problema. Seguindo aquela recomendação, né, que foi dada naquela fatídica reunião com o presidente da República, que o Supremo Tribunal Federal liberou, teve duas grandes orientações para os ministros ali. Uma dada pelo Salles e uma pelo Guedes. A do Salles: vamos fazer um conjunto de medidas infralegais para passar boiada. E a do Guedes: vamos aproveitar a pandemia para ganhar dinheiro. Essas foram as duas recomendações. No campo da política de saúde mental e drogas, foi seguido à risca essas recomendações. Foi editado uma resolução no CONAD, que hoje não tem entidades, não tem conselhos profissionais, é um falso conselho, é um grupo interministerial, que quer internar adolescentes em comunidades terapêuticas até 1 ano. Foi feita a resolução 69 e agora uma resolução conjunta, número 4, abrindo um novo mercado de internação, inclusive usando a preservação para o Covid, né? Lançaram agora. Para quem? Para a população em situação de rua. E a Coordenação de Saúde Mental, que não cumpre a sua função institucional de sentar com os entes federativos, criar protocolos, criar estratégias, o que fez? No dia do psiquiatra, sentou com a Associação Brasileira de Psiquiatria e anunciou uma rede privada de saúde mental para o ano que vem. Então, todas as medidas foram medidas infralegais que afrontam a Lei 10.216, que afrontam a Constituição, que afrontam a Convenção das Pessoas com Deficiência. Então, foram tudo isso e, ao mesmo tempo, não cumpre sua função institucional, mas garante abertura de mercado com dinheiro público para setores privados. Então, esse é o contexto
do que a gente viveu no Brasil hoje. E, para terminar, 2 medidas que foram feitas durante a pandemia para o sistema prisional. Foi tentado acabar com as equipes de EAP, que cumprem o papel de desinstitucionalização, e no contexto da pandemia, a desinstitucionalização deveria ser a orientação. Ao contrário, falaram que internação em comunidade terapêutica era prioridade durante a pandemia, que é um contrassenso, e também estão mudando as equipes que fazem a saúde integral no sistema prisional. Então, o que a gente vê é que, em vez de cuidado, em vez de protocolos, foi feito um processo, foi aproveitado a oportunidade da pandemia para desmontar políticas públicas e passar para o serviço privado. E aí, Padilha, terminando, sabe o que gera isso objetivamente? Surtos, e o surto no Rio Grande do Sul de mortes e contaminação em hospitais psiquiátricos. Nós denunciamos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o que gera surtos em comunidades terapêuticas. Aqui no interior de São Paulo, teve uma comunidade terapêutica que atende 60 pessoas, 50 tiveram Covid. No Rio Grande do Sul, no Paraná, a gente está cheio de denúncias de surto nessas instituições. Sendo que, lá em fevereiro, o Conselho Nacional de Direitos Humanos e a PFDC solicitaram para a Coordenação de Saúde Mental e para a Anvisa protocolos específicos para hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas. Sabe qual foi a resposta? Nós vamos fazer os planos gerais que existem. Então, não cumpriram, então são responsáveis objetivos por esses surtos e mortes que aconteceram nessas instituições. Grave, né, Léo Pinho? Muito grave. Só de pensar, até comentar uma coisa com vocês, na última sexta, viu, Lumena, eu fui visitar um conjunto habitacional da luta do Minha Casa Minha Vida. O pessoal durou 5, 6 anos para conseguir, lá em São Bernardo do Campo. E conseguiram o conjunto, ficou pronto em março e abril, e o maior receio deles era exatamente todo mundo se deslocar para o conjunto e são 800 famílias e ser marcada essa luta por alguém se infectar lá dentro, tudo. E a gente acompanhou, eles pediram, né? O Movimento Popular pediu para a gente, pessoalmente, se envolveram várias pessoas, envolvendo o pessoal da área da saúde, da vigilância, eu fiz umas 3 atividades com eles, e eles se organizaram, constituíram um protocolo, 800 famílias, ninguém se infectou, impressionante, ninguém se infectou, não tiveram nenhum óbito. Então, sexta-feira eles estavam celebrando isso, né? Me convidaram, eu fui lá, foi muito legal, mostra, né, o quanto é possível, sim, a organização popular, né, o que vai se organizando por conta disso. E Sola, queria o seu comentário sobre, né, o impacto da pandemia no tema da saúde mental, e você como nosso parlamentar lá, o deputado federal, você acha que isso traz desafios imediatos para o Congresso Nacional? Estamos discutindo o orçamento, né? O que você acha que traz de desafios aí para o Congresso Nacional? Esse impacto da pandemia, seja os aspectos sanitários, seja a questão do distanciamento, seja a questão da renda e emprego, sobre a saúde mental, quais são os desafios que nós temos pela frente lá no Congresso? Então, Padilha, eu acho que se não fosse o Congresso Nacional e a iniciativa dos partidos de oposição, a situação seria desesperadora, seria um verdadeiro caos social, né? É sempre bom lembrar que a proposta do auxílio emergencial, ele veio do PT. Nós queríamos que fosse um salário mínimo, na queda de braço terminou ficando R$600, com R$1.200 por família. Mas o governo Bolsonaro, alguns têm falado muito aí, não, Bolsonaro queria 200, Bolsonaro não queria nem 100 nem 200. O governo Padilha nunca mandou, você sabe disso, nunca mandou nenhum projeto para o Congresso para aprovar o auxílio emergencial, muito pelo contrário, vetou o auxílio emergencial para os trabalhadores rurais, vetou para diversas categorias terceirizadas no espaço urbano, adiou o máximo que pôde, jogou o monopólio nas agências da Caixa para dificultar
Por último, agora cortou para R$300. Não deixa votar a MP1000, que fez a redução de 600 para R$300, que é criar fato consumado. Acho que só vão votar para votar, Padilha, depois que quando terminar. Se não tiver mais nenhuma, né, nenhum mais efeito possível da sua reprovação. Então, o auxílio emergencial, ele foi algo imprescindível para garantir comida na mesa das pessoas. Foi isso que segurou, mas não é suficiente. Não sei se vocês viram nos últimos dias os dados da evolução dos homicídios no país, mostram o quanto aumentou a violência, o quanto aumentou a ocorrência de homicídios, né? E isso com a violência doméstica, ampliando a violência familiar, a violência contra as mulheres. Tem dados já de hospitais de emergência, tem dados já de mortalidade que já apontam para essa repercussão. Tem uma outra repercussão que a gente tem que lembrar aí, mandar um abraço para a nossa amiga Sandra Fagundes, que lembrou muito bem, é a repercussão na saúde em geral. O impacto não é só o direto de quem está contaminado, que vai adoecer ou pode vir a óbito pelo Covid. Nós estamos criando aí uma massa em expansão de pessoas que têm doenças crônicas e não estão tendo diagnóstico, não estão sendo tratadas adequadamente, não estão voltando para serem acompanhadas. É bom lembrar que hipertensão e diabetes são as doenças de maior prevalência e demandam assistência regular, demandam cuidado e acompanhamento regular. Nós estamos tendo pessoas com problemas crônicos que estão postergando, nós estamos tendo pessoas com situações agudas que estão cronificando, e nós estamos tendo pessoas que a repercussão sobre a saúde mental não está tendo a oportunidade de ter o devido acolhimento e o devido cuidado. O que está acontecendo nesse país, Lumena lembrou bem. Alguns parlamentares lá, Padilha, não gostam quando a gente fala, mas é um genocídio, sim, o que está acontecendo em todas as suas dimensões. Nas milhares, centenas já de milhares de mortes diretamente pelo Covid, mas naquelas que indiretamente também estão tendo a ocorrência, né? E insisto, que eu já falei várias vezes, não poderia existir pior momento para o Brasil enfrentar essa pandemia, quando tem um insano na cadeira de presidente da República, que desde o início da pandemia vem fazendo o jogo a favor do vírus, é o maior aliado do vírus. E as repercussões têm acontecido também, claro, nos cortes aos orçamentos das políticas públicas mais importantes, que isso desde o golpe que tirou a presidenta Dilma de lá para cá, no governo Temer, iniciado e aprofundado no governo Bolsonaro, com os cortes na saúde, na educação, na ciência social, mas para além dos cortes econômicos financeiros, com a destruição, desmonte de políticas públicas importantes, como é o caso da saúde mental. E eu já fiz esse desafio, quero lançar aqui. Quero que me mostre um único ministério que conseguiu preservar as políticas públicas importantes que contribuíam para a melhora da vida da população brasileira, que contribuíam para melhorar a economia e a situação da sociedade brasileira. O único. É um desmonte geral. Aquela boiada lá do Salles não está passando só na floresta amazônica, no Pantanal, não. A boiada está passando em toda a extensão das políticas públicas em nosso país, como o Léo lembrou muito bem aí. Então, o desastre social agravado com as repercussões dessa pandemia é algo que a gente vai levar provavelmente muito tempo para conseguir reconstruir. Muito bom. Lumena, qual que você acha que são, o pessoal perguntando aqui, qual que você acha que são os desafios agora do SUS e como o Sistema Único de Saúde pode se organizar rapidamente para lidar com essa demanda, né, que vai aumentar, que já aumentou e que vai aumentar profundamente? O que você acha que são os desafios aí? Também a mesma pergunta que a gente vai fazer para o Léo e para o Sola, que o pessoal mandou aqui. Ou seja, o pessoal está perguntando assim, o SUS se virou para tentar reduzir o número de mortes na pandemia. O que o SUS, a pergunta foi mais ou menos assim, o que o SUS pode fazer agora para se virar, se reorganizar, para tentar lidar com essa nova demanda, com o volume da demanda e com a qualidade da demanda que vem
de impactos na saúde mental por conta dessa pandemia. Então, primeiro, até concordando com o Sola, na população de rua, Sola, tem aumentado, por exemplo, a tuberculose, o agravamento, a morte da tuberculose, que acaba tendo impacto mesmo em toda a saúde das pessoas. Agora, nessa questão que Padilha e as pessoas estão colocando, eu acho que são duas coisas que eu reforçaria. A primeira é que se a gente não conseguir ampliar um debate para fora da saúde, da importância do SUS, e não conseguir acabar, diminuir, né, esse desfinanciamento para a EC 95, garantindo 35 bilhões para o ano que vem, se daqui a um ano a Padilha fizer essa conversa, nós não teremos SUS para defender. Então, eu acho que o primeiro desafio nosso é ampliar a defesa do SUS. Não tem mais ninguém na janela batendo, né, palma e nem nada para os trabalhadores do SUS. O SUS sumiu da conversa da imprensa. Então, acho que o primeiro desafio nosso é esse, é sair um pouco desse espaço que nós temos de falar entre nós e ganhar a defesa geral. Segundo, eu acho que a gente poder apostar, né, e isso está acontecendo, mas de forma muito um protagonismo só dos trabalhadores, que os governos estão fazendo isso, apostar naquilo que a gente falava no início, fundamental hospital, fundamental UTI, mas é hora de a gente apostar nessa rede territorializada do SUS. Então, apostar nas UBS, apostar nos CAPs, apostar na relação do CAPs, da UBS com o CRAS. Então, eu acho que é hora da gente cobrar, forçar e estar junto com a rede territorializada. É ela que vai fazer a diferença nesse momento em que está tendo aí toda uma discussão, todo um impacto muito mais amplo na saúde das pessoas do que só aquelas que chegam, que já é absurdo, né, que chegam a agravar, enfim, e ter esse alto índice de mortalidade. Mas eu acho que agora a gente tem que ajudar o SUS a se organizar nos territórios, nos municípios, para reforçar a rede territorializada. Acho que a nossa única chance do SUS fazer a diferença hoje é essa. E a gente tem visto que São Paulo, por exemplo, o governo municipal não aposta nisso, são os trabalhadores de forma protagonista nos territórios que estão, gente da UBS, ajudando o movimento social a fazer ponto de água na praça, para que todo mundo possa ter acesso, o CAP se abrindo e fazendo matriciamento com as UBS, enfim. Eu acho que esse é o momento de apostar nos territórios. Né? Muito bom, Lumena. E puxando isso aí, Léo, os desafios do SUS para dar conta dessa demanda e reforçando ali, né, o diálogo que você, pela Unisol, pelo CNDH, pela Abrasme, faz com os territórios. O que você acha do que pode vir dos territórios para ajudar a dar conta desse desafio que a Lumena está falando aí, de como a gente enfrentar essa grande demanda para a saúde mental, que cresce muito no contexto da pandemia? Então, Alexandre Padilha, eu tive, na semana passada, um seminário, uma formação com a RAPS lá de Recife, só para dar um exemplo. Eu comentei na primeira fala o desmonte, usar a pandemia como oportunidade para gerar lucro, a não criação dos protocolos, as mortes. Mas, por outro lado, apesar de não ter tido isso, que era para cumprir a função do Pacto Federativo, as redes de atenção psicossocial nos territórios se reinventaram, buscaram por si só criar estratégias para manter vínculo com os usuários, para ampliar, inclusive, o impacto que os centros de atenção psicossocial, as residências terapêuticas criaram protocolos por si próprio, as unidades de acolhimento. Então, a gente viu muita também criatividade de cuidado nas redes de atenção psicossocial. E aí, Padilha, eu tenho chamado a atenção que eu acredito que, diante desse desmonte federal, nós deveríamos criar estratégias de visibilidade das redes de atenção psicossocial nos territórios, porque elas continuam funcionando na perspectiva da reforma psiquiátrica antimanicomial, na ideia da atenção integral. Então, continua, vamos dizer assim, nos territórios, tendo muitas experiências exitosas, a rede continua viva, apesar dos desmontes nos territórios. E aí eu acho que, no parlamento, a gente criar estratégias, comissão de saúde, comissão de direitos humanos, sei que o funcionamento na Câmara não está o mais adequado, mas trazer experiências e dar visibilidade dessas experiências nos territórios. A outra, obviamente, é a derrota. A gente precisa derrotar a emenda constitucional 95. E aí, o que a Lumena falou, a gente conseguiu uma grande plataforma, né, uma inter-relação muito importante, que era uma rede que chama Direitos Valem Mais. Mais de 100 organizações da sociedade civil entraram no Supremo Tribunal Federal, mostrando, inclusive, como a pandemia mostrou a importância de ter um sistema único de saúde.
e nós precisamos que o Supremo julgue a inconstitucionalidade da emenda constitucional 95. E agora nós estamos na etapa de orçamento. A Abrasme, Padilha, inclusive chegou para você, mandou e protocolou um ofício para todos os deputados federais e deputadas federais do Brasil, pedindo para colocar na ação orçamentária, no programa orçamentário, as emendas impositivas também, né? Que tem grande parte tem que ser destinado para a saúde, que destinem para recursos para a rede de atenção psicossocial. Então, nós precisamos disputar o orçamento desse ano, porque estão disputando para esses equipamentos privados, para as comunidades terapêuticas, para os hospitais psiquiátricos, e nós precisamos fazer a defesa de aumento de orçamento e essa luta da emenda constitucional 95. E eu termino falando de algumas iniciativas. Nós conseguimos uma vitória importante, Lumena, sobre saúde indígena no Supremo Tribunal Federal. O CNDH, inclusive, ficou um dos responsáveis, junto com a PIB, de apresentar um outro plano, porque o plano apresentado para o governo não ouviu os indígenas. E a gente fez a Fiocruz, a Abrasco, a PIB, a Abrasme e CNDH, a gente apresentou um outro plano que, inclusive, cobrou do governo uma série de medidas. E também, infelizmente, Padilha, nós costuramos com o deputado Helder Salomão, eu vi que você assinou, a ideia de criar uma política nacional de reconversão produtiva. Em momentos de crise social e econômica, você tem que ter medidas de adaptação dos parques industriais, de adaptação dos setores produtivos, para produzir coisas que serviriam, inclusive, para o combate da pandemia, para não deixar e evitar a questão do emprego. E também, seguindo o que aconteceu na Inglaterra e na Argentina, a proibição de demissões, com incentivos, etc. Infelizmente, o governo atual não aprovou o programa, né? Não avançou no debate da reconversão produtiva e, ao contrário de demissões, propôs medidas para acelerar processos de suspensão do trabalho das pessoas, facilitando regras para as empresas demitirem, para a empresa suspender o trabalho. Então, o que a gente entende é que o Brasil precisa virar essa página e, Lumena, Padilha e Sola, eu vi muito, inclusive eu vi um ministro da Saúde aí que votou e era a favor da emenda constitucional 95 com a camiseta do SUS. Eu vi jogo de futebol, árbitro, jogador com a camiseta do SUS. Em 2021, nós precisamos fazer valer a prioridade orçamentária para os equipamentos públicos do Sistema Único de Saúde. E aí nós precisamos usar essa visibilidade que ganhou, muita gente bateu palmas nas sacadas, nas casas, para os trabalhadores do SUS e do SUAS, só que agora a gente precisa ver o dinheiro na conta do Sistema Único de Saúde. Isso aí, Léo. Agora que a gente vai ver quem continua usando a camisa do SUS, né? Quero passar a bola aqui para um deputado federal que usa a camisa do SUS desde quando o SUS ainda era uma luta, era uma conquista, era uma tentativa de inscrever ali na Constituição, querido Sola. Sola, um pouco disso que o Léo e a Lumena falaram, né? Qual você acha que é o desafio ali no espaço do Congresso, o debate do orçamento, quais são... E o quanto que mostrar esse impacto da saúde mental pode nos ajudar a explicar à sociedade da importância de revermos aí a questão orçamentária da saúde, que está se debatendo lá no Congresso Nacional. Então, Padilha, a emenda 95 foi uma das primeiras medidas pós-golpe que tirou a presidenta Dilma. Ela é emblemática, né? Ela mostra uma das grandes razões do golpe que tirou Dilma era justamente a posição de uma elite econômica nesse país que acha que os governos do PT alocaram muitos recursos para a maioria da população. Isso é importante discutir claramente, porque o dinheiro dos impostos eles retornam para a maioria da população brasileira sob a forma de políticas de educação, de saúde, de assistência social
investimentos em moradia social, em saneamento, infraestrutura. É assim que o dinheiro volta para a maioria da população. O que é que eles fizeram? Estabeleceram que durante 20 anos, a cada ano, você não pode aumentar o gasto que volta para a maioria da população. Vamos deixar claro, quando falo em teto de gastos com o povo, para sobrar dinheiro para quem? Para sobrar dinheiro para pagar juros da dívida pública, para sobrar dinheiro para os gastos com a elite financeira que vive do rentismo. Isso tem que ficar muito claro, né? Tem que ficar muito claro. Nesses primeiros anos, o SUS já perdeu mais de 22 bilhões de reais. E vamos lembrar que nos governos de Lula e Dilma, Padilha, nós tivemos um aumento real de 80%, superior a 80% no orçamento federal do SUS. No orçamento federal, porque nós conseguimos aprovar medidas que obrigaram o gasto federal, estadual e municipal. Então, a repercussão do aumento foi em escala geométrica nas 3 esferas de governo. O que é que eles querem agora? Primeiro, mesmo com a aprovação nossa lá no Congresso, do orçamento, da ampliação do orçamento para enfrentamento da pandemia, eles fizeram questão de que esse aumento fosse um aumento segregado. Aquilo que eles chamaram de orçamento de guerra é para que manter a emenda 95 para 2021 não tome como referência o gasto da saúde em 2020. Então, a proposta para 2021 é voltar a 2019. Para isso que eles fizeram um orçamento de guerra, para não permitir que a emenda 95 tomasse como referência o gasto, para usar o termo deles, extraordinário no SUS esse ano. Então, é isso que está em debate. A proposta que está apresentada aí pode cortar em 38 bilhões o gasto com a saúde. A proposta do Conselho Nacional de Saúde, Padilha, é muito boa. É uma boa referência, porque eles estão exigindo e cobrando que pelo menos o gasto desse ano seja preservado, seja mantido. E me permita estender mais um pouquinho, porque tem uma coisa que tem me incomodado muito, que é esse debate orçamentário sobre as emendas parlamentares. Eu, como sou da época em que a gente pedia emenda parlamentar, né, Lumena? A gente pedia emenda parlamentar aos nossos deputados, eu fui secretário de saúde, a gente pedia emenda para serviços novos, para comprar novos equipamentos, para fazer novos investimentos. E agora eu estou muito incomodado, Padilha, como deputado, porque eu sou procurado o tempo todo para pedir emenda parlamentar para não fechar o serviço, para manter o serviço funcionando, para manter o salário dos servidores. Nós não podemos transformar a emenda parlamentar na salvação da abertura, manutenção aberta dos nossos serviços, porque senão só vai funcionar o serviço que tiver um parlamentar como padrinho. E não tem emenda suficiente para eu adotar, e a nossa bancada, Padilha, adotar todo o serviço do SUS da Bahia. Não existe isso. E nós não podemos fazer escolha de Sofia, de qual é o CAPS que vai ficar aberto e qual é o CAPS que vai fechar. Qual é a unidade básica de saúde que vai funcionar, em que município a rede básica vai funcionar e em que município a rede básica não vai funcionar. Então, nós vamos sair dessa pandemia, nós vamos sair dessa crise, defendendo mais o SUS, e temos que transformar essa defesa no SUS, esse reconhecimento do trabalho dos profissionais de saúde, em defesa efetiva do orçamento, dos recursos. Como o Léo colocou aí, como o Lumena colocou, Padilha, nós temos que romper as amarras da emenda 95. Nós precisamos que o orçamento federal para a saúde, no mínimo, preserve o gasto deste ano, que ainda não é suficiente nem de longe, porque nós já perdemos nos últimos anos, mas é um primeiro passo importante. E mais uma coisinha, uma observação. Apesar, Léo, o que é mais incrível do SUS é isso, apesar de o Ministério da Saúde ter abdicado da liderança do SUS, apesar de que a gente pode dizer que no enfrentamento da pandemia nós temos 27 SUS, ainda assim o SUS tem mostrado toda a sua fortaleza, toda a sua capacidade. Apesar de perdermos a liderança nacional do sistema, o sistema está funcionando. Está batendo aí
né, suas metas em muitas situações, apesar de que algumas, né, já repercute a perda financeira, já repercute o estado caótico que o Ministério da Saúde vem passando no atual desgoverno, né? Muito bom, Sola. Nós estamos chegando aqui 12h05, nem parece. O tempo vai passando, né? A gente nem vai percebendo. O Léo Pinto tem que sair 12h10, Sola, Lumena. Vou encaminhar agora a última pergunta, assim, já juntando duas coisas. Em geral, a gente pede para todo mundo aqui na sua fala final dar uma dica para quem está nos acompanhando do que fazer nessa semana para fazer parte dessa luta em defesa da vida. Eu queria juntar isso com quem está lá, quem é candidato a vereador, quem é candidato a prefeito, quem está acompanhando a eleição municipal, vários que nos acompanham estão nessa situação. O que vocês acham, né? O que vocês propõem que no debate das eleições municipais, o tema da saúde mental, qual o compromisso e as nossas candidaturas têm que ter? Então, queria que você juntasse esses dois pontos aí, né? Um pouco sobre a eleição municipal, dica da semana, e agradecer mais uma vez a cada uma e cada um de vocês. Vou passar primeiro para o Léo Pinho, porque ele tem que sair 12h10. Tudo bem, Lumena? Vou passar primeiro para o Léo Pinho, depois Lumena, depois Sola. Sola encerra. Vamos lá, Léo. Obrigado, Adília. A minha dica da semana é a dica da semana até o final da eleição agora municipal. A Brasme lançou uma plataforma eleitoral, a Unisol também, no campo da economia solidária, várias entidades, organizações lançaram plataformas, são plataformas de entidades da sociedade civil, que estão lutando para ter compromissos reais com o Sistema Único de Saúde, com projetos e programas de geração de trabalho e renda, e principalmente com o reconhecimento de que as políticas públicas precisam ter participação social. Padilha, nós estamos sofrendo demais no Brasil os esvaziamentos dos processos de participação social. Ataques sistemáticos a espaços de conselhos, conselhos sendo fechados, atacados. Então, a gente também, e eu deixo essa dica a todos que estão nos ouvindo, para usar as eleições para fazer tribuna das reivindicações populares e comunitárias, porque nós precisamos dar visibilidade, porque é um momento que aquela pessoa comum, às vezes, vai prestar atenção em política, né? É esse momento eleitoral. Então, nós precisamos também usar as eleições para essa tribuna em defesa do SUS, em defesa da política de trabalho e renda, em defesa do SUAS. Então, a gente precisa usar. Então, deixo essa dica a todos e todas na página abrasme.org.br, tem a plataforma eleitoral de fortalecimento, como o Sola falou, desse SUS que está vivendo nos territórios, fortalecer as nossas redes de atenção psicossocial. E na página unisolbrasil.org.br tem uma plataforma eleitoral também sobre propostas de integração e fortalecimento das políticas de trabalho e renda, de fortalecimento do cooperativismo como forma alternativa a esse empreendedorismo, falso empreendedorismo, né? Só para citar de exemplo, os trabalhadores de aplicativos, né? Que é um absurdo. Então, a gente está defendendo uma plataforma de trabalho, renda e economia solidária que garanta e retome uma agenda de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito obrigado novamente a todos e todas, e que a gente continue nessa luta em defesa do SUS. Muito bom, muito obrigado, Léo Pinho, presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, grande companheiro. Passa aqui para a Lumena. Lumena, saúde mental nas eleições municipais e qual a sua dica aí para a luta em defesa da vida nessa semana? Então, eu acho que, com certeza, como disse o Léo, não só essa semana, até o dia 15, né? Eu acho que a nossa grande agenda tem que ser acordar a eleição que está adormecida. Nós vamos ter, a gente sabe que políticas públicas não dependem só do gestor, né, do governo, mas a gente sabe tanto que tem um poder quem está na gestão de destruir políticas públicas. Para dar dois exemplos, a política de saúde mental em São Paulo, em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, que eram referência, foram destruídas pelas gestões atuais, né? Não só demitindo pessoas, enfim. Então, acho que a gente precisa ajudar as pessoas, primeiro, a lembrar que tem eleição, né?
todos que estão aqui nos ouvindo, com certeza estão engajados pelo público que tem o programa do Padilha, mas acho que cada um de nós tem que também se engajar para ampliar essa discussão de que a eleição está chegando, né, para vereador, para prefeito, e ajudar as pessoas a comparar os programas. Porque a pessoa fala, eu sou a favor de cuidar da pessoa, vai ver o programa dela como da terapêutica. Vai ver o programa dela, não tem nenhuma fala sobre cuidar em liberdade, sobre reforçar a rede psicossocial, sobre moradia, né? Não tem saúde mental sem moradia adequada. A pandemia está escancarando a importância da moradia. Então, a minha sugestão é que a gente possa fazer um trabalho ainda mais intenso de acordar para a eleição e de ajudar a comparar os programas. Não falar só vote 13, vote no fulano, mas falar por que a gente tem que votar no fulano, fazer a disputa de projeto na saúde mental, na saúde também para fora, de exemplo, da moradia, mas sem renda, enfim. Então, acho que essa é uma questão importante. E a segunda sugestão é para a gente ler poesia. Sem ler poesia, a gente não vai dar conta de chegar no final desse tempo. Então, eu aprendo muito, leio todo dia poesia, né? E ter olhado para a Cora Coralina, que fala que tem mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Então, vamos para a rua, nem que seja online, quem não pode sair, e vamos fazer campanha, que a gente tem que mudar aí a gestão pública nesse país, mais de 5 mil municípios. Né? Muito bom, Lumena. Sola! Exatamente, Lumena. Eu sempre tenho dito aqui com a turma que a gente tem que ganhar os votos para os nossos candidatos e candidatas a prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, mas no período da eleição é um momento privilegiado para a gente conquistar as mentes e os corações para os projetos, para as políticas públicas. Então, nós não podemos perder a oportunidade de trazer esses temas tão candentes para o debate nesse momento, como o Léo disse, que as pessoas estão mais interessadas em discutir as políticas. Nós temos mais espaço para o diálogo, nós temos mais espaço para essa interlocução. Então, acho que a primeira questão que eu quero, Padilha, destacar é isso. Nós temos que pautar o SUS, pautar as políticas de saúde mental, pautar os ataques, pautar a destruição que está acontecendo nesse país no debate da eleição municipal. É claro que a eleição municipal tem uma tendência a ter o debate do bairro, da cidade, da rua, mas nesse debate cabe, e como cabe, tem que caber o SUS. E nós temos que mostrar que o resultado dali não vai depender só do prefeito, prefeita, vereador, vereadora. E nosso município não é uma ilha, muito pelo contrário. O resultado dessa política como um todo depende dessa articulação entre os entes federados e das políticas que esses entes federados estão trabalhando. E o segundo aspecto é que esse debate é para transformar 2020 na antessala de 2022. E para usar o comentário aqui, a Vitória Boliviana, vamos lembrar o lema dele lá, vamos a volver, temos que traduzir para nós outros aqui também, Padilha. E essa eleição municipal vai ser muito importante para a gente criar as condições de 2020, a gente reconstruir um projeto de país do lado da população e retomar a iniciativa. Claro que nós não vamos fazer mais do mesmo, nós faremos mais e melhor a partir de 2023, porque o Brasil de 2023 não é o Brasil que nós encontramos em 2003, quando entramos lá no Ministério da Saúde com o ministro Humberto Costa e com o presidente Lula. 20 anos depois, esse país mudou, o mundo mudou, e nós vamos ter que também mudar um conjunto de políticas públicas para poder fazer ainda mais pela população brasileira. Obrigado aí, parabenizar, Padilha, pelo seu mandato, parabenizar pela militância, a luta de Lumena, e dizer, Padilha, que quero pedir também, para concluir, que quem puder ou assina algum documento de repúdio à posição do CRM, ou até manda um e-mail direto para os conselheiros, porque o que eles querem fazer com você, nós não permitiremos. Nós não vamos permitir que você, como ex-ministro da Saúde, como parlamentar, deputado federal, militante do SUS, não tenha o direito de repudiar a destruição que querem fazer da política de saúde mental no nosso país. Isso nós não iremos permitir. Então, a dica para a semana é essa, e mandar um e-mail, uma carta, um telefonema, vamos pegar no pé dessa turma do CRM, porque eles não representam a população brasileira. Muito obrigado, Sola, obrigado, Lumena, quero agradecer muito o pessoal aí do DCM, do 247, as páginas todas
que nos reproduzem. E é isso mesmo, Sola, eles não nos calarão, não vão calar nossa voz, o movimento está forte, vamos enfrentar, porque essa não é uma batalha individual, é uma luta de todos e todas. Quero agradecer muito ao Sola, ao Lumena, ao Léo Pinho, a gente teve que cancelar o da semana passada, eles mantiveram a agenda hoje, foi muito boa a conversa, o pessoal pode assistir esse programa, vai ficar direto na TV PT, e até a próxima, gente, muita luta, um beijo Lumena, um beijo Sola, 2 beijos pro Sola, 2 beijos pro Sola, um beijo para a Lumena que é paulista, né? E um grande beijo pro Léo Pinho, um grande abraço, gente, viva o Chile, né? Viva o Chile, viva o povo chileno, grande vitória.